O velho na porta da Colombo é um assombro sassaricando. Venha comigo conhecer a mais bela confeitaria do Brasil. Oi, queridos! Eu sou Adriana Tourinho e voltamos com força total das férias para o Lugares na Literatura, onde a gente fala de cenários em livros. E hoje a gente vai falar de um lugar que eu amo no Rio de Janeiro, que é a Confeitaria Colombo. E a gente vai fazer isso a partir do romance chamado Bilac nas Estrelas, de Rui Castro. Esse romance, na realidade, ele faz parte de uma coletânea chamada Literatura ou Morte, que foi feita pela Companhia das Letras, e eles pegaram vários autores consagrados e fizeram a proposta deles fazerem uma ficção com um escritor célebre. Então só tem fera, a gente tem Rubem Fonseca falando de Molière, Moacir Scliar falando de Kafka, e o Rui Castro escolheu o poeta Olavo Bilac para fazer o romance dele chamado Bilac nas Estrelas. E o Olavo Bilac, ele era assim frequentador de carteirinha da Confeitaria Colombo, então não é à toa que a confeitaria tem aí, é quase um personagem no romance. E o Rui Castro, ele ficou muito conhecido pelas biografias sublimes que ele fez, de Carmen Miranda, Nelson Rodrigues, Garrincha, e esse foi o primeiro livro de ficção dele, e como o mais carioca dos mineiros, ele acertou em cheio, brindando o leitor com informações históricas e uma descrição muito precisa. E ele ainda põe mais vedetes além do protagonista, que é o Olavo Bilac, a gente vê ali passar personagens muito comuns na Belle Époque, como o José do Patrocínio, o Santos Dumont, até a Princesa Isabel, assim, faz uma pontinha na história. E, assim, isso tudo é feito em tom de paródia com os personagens. E a história, olha isso, a história conta que o José do Patrocínio decidiu construir, inventou um dirigível para andar ali pelos céus cariocas no início do século XX, a lá assim, Santos Dumont, e o Olavo Bilac vai ajudar o José do Patrocínio a proteger esse projeto de franceses, dois franceses que queriam roubar o projeto. Então o Olavo Bilac vai proteger o José do Patrocínio de uma espionagem industrial. E nessa aventura, ele sai do Rio, vai para Paris, passa por Lisboa, volta ao Rio de Janeiro e, como não poderia deixar de ser, passa em diversos lugares ali do Rio Antigo, e a gente vai acompanhando aí isso com um vocabulário muito preciso, um cuidado histórico que é muito caro ao Rui Castro. E ele faz isso em tom de galhofa, mas é realmente uma pesquisa histórica muito bem feita e é um prazer. O ano é 1903, e a gente vê ali o hábito dos frequentadores da Confeitaria Colombo, como que se desenvolveu o comércio em torno ali, os problemas sanitários, o governo do presidente Rodrigues Alves, como as pessoas se vestiam. Então a gente tem todo um detalhe no cenário que era ponto de encontro não apenas de escritores, porque o Olavo Bilac levava lá toda a turma dele, como de políticos, intelectuais. Realmente foi um lugar que estava ligado de modo inseparável ao Rio Antigo nos primeiros anos do século XX. Então a Colombo foi fundada em 1894 por dois portugueses, o Joaquim Borges Meireles e o Manuel José Lebrão. Mas tinha que ser mesmo Manuel e Joaquim, dois portugueses, senão não teria graça, ora pois. E bom, o nome Colombo, ele se dá em homenagem ao navegador Cristóvão
Colombo, e o prédio histórico ele passou por diversas reformas. 20 anos depois da fundação, ele teve a reforma que realmente tornou a Colombo o luxo que ela é. Então a gente teve assim materiais de primeiríssima, jacarandá, lustre de cristal, mármore, tinham espelhos belgas gigantescos, monumentais. Então realmente entrar na Colombo é uma viagem no tempo da Belle Époque carioca, que queria copiar e conseguiu copiar muito bem os modelos parisienses. Então dá pra gente imaginar assim aquelas mulheres tudo empiriquitada, chegando para um almoço, para um chá da tarde, mas as famílias iam até uma certa hora, porque depois já não era mais bem visto, aí só tinham as cocottes e os homens intelectuais, políticos que iam discutir diversos assuntos ali nas mesas da Colombo. E antigamente tinha só um andar. E aí, em 1922, teve uma reforma que fez o segundo andar e eles tiveram uma ideia genial de deixar aberto ali no teto, uma parte do teto entre o primeiro e o segundo andar. Então quem está no térreo consegue ver a claraboia francesa magnífica que cobre ali a Colombo. Gente, realmente é um desbunde. Não é à toa que a Colombo foi tombada, é patrimônio histórico e ela durante muito tempo foi uma empresa familiar, durante quase um século, e aí depois ela foi vendida para um grupo alimentar, o Grupo Arisco, e foi a pior fase, porque ficou quase abandonada e quem salvou a Colombo foi um grupo familiar de executivos que comprou e reformou, mas eles souberam valorizar o que a confeitaria tem de melhor, que é a autenticidade. Então, toda a recuperação, a reforma foi conservando a originalidade do local, que encanta até hoje cariocas e turistas do mundo inteiro que vêm visitar ali a confeitaria. E claro, né, gente, um lugar desse que recebeu Chiquinha Gonzaga, Getúlio Vargas, Villa-Lobos, Machado de Assis, sempre tem umas lendas, né, que circulam ali em torno. Então, dizem, por exemplo, que Olavo Bilac compôs um dos trechos do Hino à Bandeira em uma das mesas da Colombo. Dizem que Machado de Assis era doido por um folhado, que Tancredo Neves não dispensava um peixinho grelhado. E dizem até que a rainha da Inglaterra, ela nunca foi exatamente a Colombo, mas naquela época era muito na moda de contratar os serviços ali de banquete, então foi servido em um navio, e diz que a rainha da Inglaterra ficou encantada por um sorvete de bacuri. Gente, eu sou brasileiríssima e nunca na minha vida, não sei vocês, mas eu nunca provei sorvete de bacuri. E os franceses, que por muito menos já ficam me zoando só porque eu adoro sorvete de milho verde, que eles dizem que é exótico, né? Tenho certeza que ninguém ficou tirando sarro lá da rainha da Inglaterra, né? Bom, quem pode, pode. Mas bom, isso não importa. O que importa é que a Colombo é um lugar que vale muito a pena visitar. Para um chá, para um almoço, a comida também é muito boa. Então, se você quer assim parecer uma pessoa fina, quando você for ao Rio de Janeiro, ou se você mora no Rio de Janeiro, não deixe de ir a Colombo. E eles mesmos produzem os próprios doces, é uma coisa assim industrial, monumental, toda a indústria de produção ali, é tudo feito à mão, é tudo assim, realmente eles próprios produzindo, é imperdível. E tem vários espaços, tem um espaço de memória, onde eles colocam as louças antigas, tem no segundo piso, o restaurante buffet, que é o Cristóvão também, em homenagem ao navegador, e tem o restaurante Bilac, que é à la carte, então realmente vale muito a pena. Inclusive eu vou dizer o seguinte, eu aconselho vocês a lerem o livro Bilac nas Estrelas, pelo menos um trechinho, sentado em uma mesa da Colombo, assim realmente vai ser uma ambientação perfeita, inesquecível desse cenário aí, gente. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada e nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau!